Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos. Que nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. E quando por conta de nossos pecados e iniquidades, nós que éramos inimigos do Senhor Deus, todo o castigo e julgamento que nós merecemos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. E através do sangue precioso do Senhor, nossos pecados foram lavados para a eternidade. E fez com que nós jamais recebêssemos o castigo eterno diante do Senhor Deus. E nos considerou como seus filhos, sem nenhum valor a ser pago por nós. Nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor Deus, através de toda essa graça, nós te agradecemos, damos louvores e glórias ao Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, nesse momento também, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Senhor Deus, nesse primeiro momento que nós estamos aprendendo a sua palavra, nós acreditamos que o Senhor Deus permitiu a oportunidade para estarmos em santa comunhão dentro do Senhor. Que o Senhor Deus possa estar dentro de cada um de nós. Que o Senhor Deus possa cuidar cada um de nós também. Que o Senhor Deus possa, através da sua mão de misericórdia, sustentar o espírito de cada pessoa. Que o Senhor Deus, através dessa graça abundante, possa permitir a sua vida e o poder do Espírito Santo para nos conduzir e nos preencher espiritualmente, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé no meio da dificuldade, os irmãos e irmãs, todos eles, que o Senhor Deus permita a graça necessária para que eles possam não se perderem, Senhor, não perecerem, mas possam pregar o seu evangelho, que possam, como seus filhos adequados, possam ser conduzidos para a sua vivência, Senhor. Senhor Deus, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação do seu coração, aqueles que estiverem no meio da dificuldade no coração, que o Senhor Deus, através da sua santa palavra, possa permitir o consolo, através da ajuda do Espírito Santo, possa nos permitir para que possamos ser estabelecidos mais uma vez, Senhor. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa manifestar a sua santa palavra para nós, para que a sua santa vontade, a sua palavra, possa ser compreendida e fazer com que seja aplicada em nossas vidas. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Efésios. Efésios capítulo 2. Palavra de Efésios capítulo 2. Versículo 8 e 9. Novo Testamento, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, iremos ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então iremos ler até aqui. Então, a pandemia do Covid-19 ainda não se encerrou por completo. Em meio desse estado, nós realizamos o retiro em 7 etapas diferentes e através da ajuda do Senhor Deus, sem nenhum problema, nós realizamos e concluímos muito bem. E o retiro de outono na outra semana, nós conseguimos realizar muito bem pela graça do Senhor Deus. E também o retiro de outono, nossos irmãos e irmãs que participaram do voluntariado deu um torno de 700 pessoas. E no total de pessoas até realmente os participantes e todos que estavam no presente nos locais, 7.000 pessoas. E nós tivemos muitas pessoas que se dedicaram, fizeram trabalho voluntário para ajudar. E o número de pessoas que foram batizadas, o número total, eu não sei exato, mas dizem que em torno de 600 pessoas receberam o batismo. Nesse momento também, muitas pessoas se dedicaram, se esforçaram. Muitos espíritos foram conduzidos e receberam a salvação. E nós agradecemos e eu estou muito feliz diante do Senhor Deus. Se olhamos em Lucas capítulo 15, versículo 7, o Senhor Jesus já havia dito. Versículos 6 e 7. Então, dentre 100 ovelhas, um homem ele perdeu uma ovelha, e ele vai deixar 99 no deserto para procurar aquela que está perdida. E achando que está perdida, ele trouxe em seu ombro, e ele chama os seus vizinhos e amigos, e disse: realmente achei a ovelha perdida. E assim, da mesma maneira, um pecador, quando ele se arrepende, é uma alegria imensa diante do Senhor Deus, mais do que 99 justos que são salvos. Então nós podemos ver que quando um pecador ele recebe a salvação, é um grande agradecimento, é uma grande felicidade diante do Senhor Deus. Todos os anjos também eles se alegram, eles entram em júbilo quando um pecador é salvo. Então quer dizer que o Senhor Deus ele considera a vida de uma pessoa maior do que todas as coisas. Então o Senhor Deus ele enviou o seu Filho unigênito para este mundo em formato de homem para se encarregar de todo o pecado. Ele se encarregou de todo o pecado, o castigo que os homens mereciam receber. E o Senhor Jesus ele derramou seu sangue precioso e nos salvou e nos limpou de todos os nossos pecados. E nós, por essa graça, recebemos a salvação. E neste meio também, nós somos pessoas que recebemos a salvação. E dentro dessa verdade, quer dizer que nós, através da graça do Senhor Deus, é um milagre. Então, se nós olharmos dessa maneira, realmente tantas pessoas neste mundo, mas são poucos aquelas que recebem a salvação. Se olharmos em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, também é uma tão grande salvação. Então, realmente, quão grande é essa salvação? Então, essa grande imensa que o Senhor Deus nos permitiu, realmente é incrível. Então, essa tão grande salvação que nós temos recebido, e é por isso que nós podemos nos alegrar, podemos ter agradecimento, podemos dar agradecimento diante do Senhor Deus, e também realmente para os espíritos que ainda não receberam a salvação, nós podemos pregar o Evangelho para que eles possam receber a salvação. Nosso tempo, nossos bens, o nosso zelo, seja a nossa vida também, que nós sacrifiquemos para que uma pessoa receba a salvação. Isso é algo muito lógico e natural que aconteça.
O apóstolo Paulo disse realmente, ai de mim se não pregar o evangelho. Então realmente não é porque eu vou fazer algo ruim e receber o castigo diante do Senhor Deus, a ira do Senhor Deus, mas eu não salvar um espírito que precisa ser salvo, e isso se torna pecado diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós, para salvarmos um outro espírito também, realmente o nosso sacrifício, toda a nossa vida, nós precisamos dedicar para que outro espírito possa receber a salvação. Para que cada pessoa possa receber a salvação. Isso é um agradecimento diante do Senhor Deus. Isso é uma alegria, uma felicidade de agrado do Senhor Deus. Nós não temos visto a Cristo, mas nós temos uma alegria inefável. E nós podemos falar sobre o Senhor Jesus, que é o que? A graça da salvação, a salvação do Espírito que recebemos. É por isso que nós ficamos muitíssimo felizes. Se nós olharmos na palavra de Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo foi pregar na igreja para os filipenses. E o apóstolo Paulo ele foi aprisionado por pessoas que iam contra ele. É por isso que aprisionaram, realmente torturaram e colocaram ele em masmorras. E o apóstolo Paulo ele orou e louvou diante do Senhor Deus. E no meio daquela noite, o chefe da prisão recebeu a salvação, a família dele recebeu a salvação e eles ficaram realmente muitíssimo felizes. Então o Senhor Deus ele se agrada, se torna feliz, nós cristãos também. Então realmente dia feliz, o dia em que os meus pecados foram lavados. É um dia onde que nós não podemos esquecer. Então claro que se o cristão ele perder o agradecimento, ele perder a felicidade, o que é que acontece? Então, a salvação não se perde dessa maneira, mas a vida de fé, ele pode não conseguir viver. Então, realmente, o Senhor, ele nos salvar, é porque o Senhor, ele tem a origem do amor. O Senhor Deus, também ele é o mecanismo, a energia, que é a graça e o amor, para nos fazer funcionar, para nos permitir que caminhemos. Já que recebemos a salvação, nós transbordamos em agradecimento e em felicidade. É por isso que nós vivemos pelo Senhor Deus, nós nos afastamos do pecado também, nós vivemos conforme a graça do Senhor Deus, dando glória diante do Senhor Deus. Para salvar outro espírito, existe todo o sacrifício que nós merecemos, realmente que devemos realizar. Então nós sabemos que toda essa felicidade no Senhor, em Cristo, é o que nos transforma. Então se essa felicidade se apagar, nós sabemos que a vida de fé não pode ser vivida. Então se essa felicidade, esse agradecimento se apagar, como uma pessoa que nós não recebemos a salvação, iremos perder a nossa vista para as coisas do mundo, iremos desejar as coisas do mundo. Então como é que eu vou agradar a minha carne? Então pode ser que eu me perca nessas coisas vãs. Então o cristão ele precisa pensar, como é que eu posso agradar ao Senhor Deus? Como é que eu posso dar agradecimentos e glória diante do Senhor Deus? Como é que eu posso retribuir essa graça que o Senhor Deus me deu? Então através disso nós podemos ver que a nossa vida de fé se inicia. Então nós todos que recebemos a salvação, as pessoas que receberam a salvação agora, como eu já havia realmente da outras semanas pregado sobre o maior presente dado por Deus, eu tenho continuamente pregado, e hoje também, conforme o mesmo tema, eu quero pregar. Então, o maior presente de Deus dado ao homem. Então, o maior presente de Deus. Então, quando você recebe o presente de alguém, você fica feliz, não é? Então, os pais darem um presente muito bom para os filhos eles se agradam. Então, da mesma maneira, uma pessoa que é especial, que é seu superior, ele te amar e permitir um presente precioso, você vai se tornar feliz, você vai se tornar alegre por recebê-lo. Se um presidente de um país ele der um presente para você, realmente um rei ele permitir um prêmio, uma recompensa gigantesca para um cidadão, isso é algo incrível. Então, o Senhor Deus, que criou todo o universo, todas as coisas, se nós olharmos, realmente nós todos que estávamos neste mundo como
vermes perdidos neste mundo, pecadores imundos, mas o Senhor, Ele teve misericórdia, Ele os amou, Ele permitiu o presente da salvação para eles. Pelo nosso conhecimento, é algo incompreensível, mas isso é uma verdade certeira. Então é por isso que realmente esse imenso presente nós recebemos diante do Senhor Deus. Então, mas quão precioso é esse presente? Se você não souber, você esquece rapidamente. É o mesmo que você pegar o presente e deixar guardado em um armário e não sabe quão precioso é, aonde que é o devido uso para esse presente. Então quer dizer que esse presente ele perde o seu verdadeiro significado. Então a graça da salvação que nós recebemos é algo que precisa ser revivido, precisa ser transbordado em todos os momentos. Isso que para a nossa vida se torna um mecanismo, a energia para vivemos. Vamos procurar a palavra de Salmos 107. Salmo 107. Salmos 107, versículo 2. Vamos ler essa palavra. Digam-nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Digam-nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então aqui ele fala, os remidos do Senhor. É uma palavra que foi escrita há 3.000 anos atrás, mas essa palavra é uma palavra que profetiza, que está mostrando que é uma palavra dada para aqueles que foram salvos, foram remidos pelo Senhor. É por isso que ele está dizendo, digam-no os remidos do Senhor. O que é que vai ser dito? Os que remiu da mão do inimigo. Então, o inimigo do Senhor é Satanás, o diabo. Vocês sabem, não é? Então, o anjo corrupto, Lúcifer, que se tornou o diabo, que se tornou o inimigo do Senhor Deus. Então, Satanás significa ser contra Deus. Então, quer dizer que é uma pessoa que é tentada pelo diabo para ir contra o Senhor Deus através de Satanás. É por isso que Satanás ele é o nosso inimigo. Então, nós que fomos remidos da mão do inimigo, quer dizer que o Senhor ele nos ajuntou do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então quer dizer que todas as pessoas que receberam a salvação, o Senhor está dizendo o quê? Ajunte diante de mim, realmente congregue perante mim. Então nós todos estamos reunidos aqui na igreja. Por quê? Porque nós recebemos a salvação. Nós temos a mesma fé, nós temos a mesma esperança. Então através da mesma vida, da mesma esperança, nós temos o mesmo objetivo de vida, nós estamos reunidos em um mesmo local. Então é por isso que é algo que nós podemos dizer, é que o Senhor, Ele nos remiu, e Ele nos livrou, nos salvou da mão dos inimigos. É por isso que realmente do Ocidente, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, Ele nos reuniu. Se olharmos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o Senhor Ele retornar, nós todos estaremos perante o Senhor. Nós todos estaremos perante o Senhor, e junto de todos os santos que foram à nossa frente, todas as pessoas que receberam a salvação antes de nós, e todas as pessoas que estão vivendo a vida de fé diante do Senhor Deus, todos juntos estarão reunidos diante da glória do Senhor Deus. Então irá ser uma reunião impressionante. Quer dizer que no meio de todos os anjos do Senhor, iremos louvar a glória do Senhor Deus. Esse dia não falta muito para chegar. Então, como é que eu compreendi essa graça do Senhor Deus? Como é que nesse meio eu vou participar dessa glória do Senhor Deus? Realmente, como isso é possível? Como é que vocês pensam sobre isso? Então, é uma graça realmente inimaginável. Então, as pessoas do mundo estarem vivendo em carne também, realmente todas elas possuem um objetivo, um destino dado por Deus neste mundo. O Senhor Deus que permitiu toda a criação, permite o fôlego, todo o suprimento neste mundo, tudo é a vontade do Senhor Deus. Nós recebemos o sol, a água, a luz, tudo é o que o Senhor Deus que nos fornece. E nós somos seres que simplesmente nos alimentamos, nos vestimos, respiramos dessa criação de Deus. Isso tudo também é graça de Deus.
Então, mas o que o Senhor Deus ele realmente quer nos permitir, além deste mundo, que não é viver bem neste mundo, comer bem neste mundo, receber a bênção neste mundo, mas é nos permitir a vida espiritual, realmente nos considerar como seus filhos, permitir para que nós possamos viver para a eternidade dentro do Senhor. Então, para que nós possamos viver diante do Senhor, Ele nos salvou. Então, para isso, realmente nós todos recebemos salvação diante do Senhor Deus. Então, essa tão grande salvação. Então, realmente essa tão grande salvação que o Senhor Deus realmente Ele nos permitiu. Nós sabemos quão grandioso é isso que o Senhor Deus realmente permitiu. Então nós sabemos que realmente isso tudo não é que nós estamos tentando fazer alguma coisa esforçada para ir para o céu. Nós que recebemos a salvação pela graça de Deus, vamos para o céu. Nós simplesmente, por estarmos felizes e agradecidos por essa graça, nós queremos retribuir essa graça do Senhor Deus. É por isso que o restante da nossa vida nós vivemos conforme a vontade, a glória do Senhor Deus. E isso que é vida de fé. E também se nós olharmos Salmo 107... versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, se nós pensarmos nessa piedade do Senhor Deus, quer dizer que o amor que o Senhor Deus ele tem para conosco, ele representa a graça do Senhor Deus. Então, louvem pela sua bondade. Essa bondade do Senhor Deus, quer dizer que realmente pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Dentre todo o trabalho feito por Deus, realmente tem coisas que os homens não conseguem imaginar, tem coisas surpreendentes, incríveis que é o trabalho do Senhor Deus. E dentre elas, existe algo que o Senhor Deus ele fez de maravilha para nossas vidas, que é o quê? Permitir o seu Filho unigênito com formato de homem, para se fazer pecado por todo o pecado deste mundo, pelo meu pecado, nosso pecado, todo o pecado foi encarregado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ele morreu por todos nós, e ele permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Esse trabalho, essa maravilha, é muito tão incrível, não é mesmo? Surpreendente. Então, pela nossa cabeça, é algo que é incompreensível pelo nosso conhecimento. Então, é algo que uma maravilha que foi feita em nossas vidas. Realmente é para isso que nós iremos louvar. É por isso que em Salmo 117 nós podemos ver todas as coisas que o Senhor Deus tem feito de grandioso em nossa vida. Ele aparece as maravilhas que o Senhor Deus tem feito para nós repetidamente 4 vezes. Então é por isso que essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu, esse amor tão precioso, realmente essa graça da salvação que o Senhor Deus tem nos permitido, quão grandioso ela é algo que através da palavra nós precisamos ir compreendendo diante do Senhor Deus. Então, desde o dia que nós realmente compreendemos essa graça do Senhor Deus, então realmente compreendemos, mas quão grandioso ela realmente é. Nós não sabemos o tamanho disso. Nós conhecemos o amor do Senhor Deus. Nós não conseguimos compreender completamente a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor do Senhor Deus de forma exata. Então é por isso que na Bíblia já havia dito sobre a altura, a profundeza, a largura, o comprimento. Realmente é incrível, realmente, mas no momento que vamos compreender cada momento mais, essa plenitude, esse agradecimento vai transbordando dentro da nossa vida e vai se tornando completo, perfeito dentro das nossas vidas. É por isso que nós, primeiramente, quando estamos dentro do Senhor, essa graça tão impressionante que nós recebemos diante do Senhor Deus, o que ela é? Realmente tão grande salvação que temos recebido. Quão grande é essa salvação? Realmente essa salvação que o Senhor Deus ele tem aplicado em nós. Realmente esse trabalho tão grandioso. Nós não somente louvamos diante do Senhor Deus, mas nós damos agradecimentos e louvores diante do Senhor Deus. Então, se nós formos explicar realmente o que é receber a salvação, já havia dito, não é? Receber a salvação não é algo simples. Receber a salvação são inúmeras coisas, inúmeros aspectos de graça inclusos ali. Nós recebemos um presente e vamos pensar, o presente não é algo simples. É um presente muito incrível. É um presente, um set, um combo de diversas coisas.
Então, quando nós recebemos um presente, tem vezes que o presente não é uma coisa só, é um composto. Então, nós podemos ver que essa graça é realmente tão incrível diante do Senhor Deus. Então, não é algo realmente simples. Então, realmente, qual é o verdadeiro significado, o primeiro significado desse presente? É receber o perdão, a remissão dos pecados. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, realmente através da abundante graça do Senhor Deus, através do sangue do Senhor, nós somos salvos, nós somos remidos das nossas ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então, quando nós recebemos a salvação, qual a primeira coisa que nós acontecemos? Realmente as pessoas dizem, eu estava orando e senti um calor no peito. Eu estava orando e de repente eu encontrei a felicidade da vida. Então você pergunta, o que é essa felicidade? Eu falo, não, eu fiquei feliz do nada. E outras pessoas falam, nossa, eu provei do trabalho do Espírito Santo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é salvação. Você pode saber todas as coisas, mas não existe salvação sem remissão dos pecados. Mesmo que você não saiba de nada, realmente o Senhor Jesus ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Quer dizer que nós cremos nessa graça é a salvação. É por isso que Lucas capítulo 1, versículo 137, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. E também se olharmos Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, somente o sangue do Senhor Jesus é o único caminho para a remissão dos pecados. Sem morte, não há remissão dos pecados. E eu também, após receber a salvação, já se passaram 60 anos, eu recebi a salvação em 30 de outubro de 1962, às 8 horas da noite. O que eu compreendi? Que através do sangue precioso do Senhor Jesus, Ele lavou meus pecados, Ele remiu meus pecados para a eternidade. Então, nós não sabemos outras coisas de forma exata, mas o que eu sabia naquele momento? Que o Senhor Ele lavou todos os meus pecados do passado, os pecados do futuro, todos os pecados que eu vou cometer, os pecados que eu cometi sem eu saber, todos esses pecados que são chamados pecados foram lavados. E eu tive a fé nesta palavra. Não sabia outras coisas. Mas eu tinha um grande agradecimento diante do Senhor Deus. E através dessa graça, dessa misericórdia que o Senhor Deus me permitiu, eu pude entrar no reino do Senhor Deus. Então eu lembro que realmente esse sangue do Senhor Jesus é o que lavou meus pecados. E Ele lava, 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 pode lavar de novo. E aprendendo essa palavra eu pude ver isso é nascer de novo, isso é receber a salvação, isso é o que toda a bênção do Senhor Deus quer nos permitir, está tudo incluso ali dentro. Então é por isso que quando primeiro, remissão dos pecados. Recebi o eterno perdão. A remissão eterna. Através de uma única oferta, Ele permitiu uma eterna remissão. Uma eterna redenção. Quer dizer que o Senhor, agora como nosso intercessor, como nosso advogado, está ali naquele meio, não é? É por isso que primeiro recebemos a remissão dos pecados. Segundo, através dessa remissão dos pecados, quando nós cremos nisto, o Senhor ele considera, imputa esta fé como justiça, para a justiça. Então, Adão ele ter pecado, quer dizer que em todas as coisas, realmente, o Senhor ele disse, para não comeres aquele fruto que dá o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que o diabo diz? Não, não morrerás, certamente não morrereis. Então pode comer, você vai abrir seus olhos, você vai se tornar como o Senhor Deus. A Eva foi tentada primeiro, e depois deu para o seu marido. Então, ambos eles foram derrubados ali. Então o que significa? Qual é a causa disso? É porque eles desconfiaram da palavra do Senhor Deus. Então mesmo que o diabo ele tente diversas vezes, mesmo que realmente a esposa coma e dê para ele, então realmente precisa crer nessa palavra que o Senhor está dizendo para realmente não comer, porque certamente morrerás. Como é que eles podem comer? Não podem comer. Então, mas realmente o que o Senhor disse? Realmente você não ouviu minha palavra e comeu aquele fruto que a sua mulher te ofereceu? Por que você não ouviu a minha palavra?
A desconfiança é o início do pecado. Então é por isso o Espírito Santo ele vem e ele repudia o pecado. E isso quer dizer o quê? Realmente nós pecamos e não cremos no Senhor. Então, realmente você não crer é você receber o juízo diante do Senhor Deus. Quer dizer que uma pessoa ela ser julgada diante do Senhor Deus porque se não crê, um incrédulo ele já está julgado, já está perante o tribunal do Senhor Deus. Então uma pessoa que crê, ele realmente é salvo, mas por não crer, ele já está decidido o destino dessa pessoa. O pecado da incredulidade. E é por isso, realmente pelo sangue do Senhor, nós sabemos que o Senhor ele pode nos salvar. E por essa graça, quando nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, essa graça que nos é imputada como para a justiça. Então realmente nós podemos dizer que não é por nós fazermos boas obras, por guardarmos as leis, que nós somos justificados. Se olharmos em Isaías capítulo 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Quer dizer que nós temos as nossas ações, mas são o quê? Realmente imundo. Nós temos a nossa justiça, mas é imundo também diante do Senhor Deus. Não temos como estar perante Ele. É por isso que quando nós queremos que o Senhor Jesus ele remiu nossos pecados, através dessa fé, nos é imputada a justiça. É por isso que em Romanos capítulo 4, versículo 4, então não é que nós tenhamos trabalhado para sermos justificados. Porque se você é justificado por obras, então isso não é graça. Se você foi justificado por ter feito obras boas, isso é uma dívida pelo valor do trabalho. Mas mesmo você não trabalhando, mesmo não havendo feito boas obras, obras da justiça, obras da lei, o Senhor ele considera a justiça como a fé como justiça. A fé que temos é imputada como justiça. Então, como em Romanos capítulo 3, versículo 24, realmente através da remissão em Cristo Jesus, nós somos comprados, nós somos justificados sem nenhum valor dentro do Senhor. Então nós temos sido remidos, nós temos sido justificados, possuem temas, significados um pouco diferentes. Você receber a remissão dos pecados, quer dizer que nossos pecados foram lavados para a eternidade, agora nós não somos mais pecadores diante do Senhor Deus, quer dizer que somos limpos, quer dizer que não iremos pecar, quer dizer que o Senhor Deus ele nos transformou para a eternidade como justos. Mas sermos justificados quer dizer que somos considerados como as pessoas que já cumpriram a lei para sempre. É incrível, não é? Antes de nós pecarmos, nós já éramos pecadores dentro de Adão. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, por conta da desobediência de um só homem, muitos se fizeram pecadores, mas pela obediência de um só homem, agora o Senhor Jesus ter obedecido, muitos se farão justos. Então quer dizer que o Senhor fez com que nós pudéssemos ser salvos, porque antes, em Adão, nós éramos pecadores, mas o Senhor Jesus nos representando, nós nos tornamos injustos no Senhor. Então, o cálculo do Senhor é totalmente diferente do nosso pensamento. Então, sem nenhum valor por parte de nós, fomos salvos. Nos tornamos injustos. Quer dizer que nos tornamos injustos dentro de Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus é aquele que cumpriu toda a lei por nós. Então, ele jamais cometeu pecado. Essa justiça do Senhor se tornou a nossa justiça. É por isso que em Romanos capítulo 4, realmente nós podemos ver que o Senhor Jesus foi entregue para a propiciação de nossos pecados. Quer dizer que o Senhor Jesus foi para o juízo, foi para o local de morte por conta de nós, para que nós pudéssemos realmente receber esse perdão, essa remissão, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Então quer dizer que o Senhor Jesus que ressuscitou agora, ele se torna a nossa justiça. A nossa justiça é uma justiça completa. É por isso que nós fomos remidos, somos justificados. Quer dizer que dentro de receber o perdão dos pecados, receber a salvação, ser justificado, nós temos N significados. E se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Então, você estar morto em um pecado quer dizer que significa o quê? É o espírito está morto. Adão, no momento que ele desobedeceu ao Senhor Deus, morreu. O que morreu? A carne dele morreu envelhecida, mas o que morreu naquele dia foi o espírito dele. Ter morrido o espírito quer dizer que perdeu a comunicação com o Senhor Deus. Quando você peca, você perde a comunicação com Deus. Então eu estou falando aqui
microfone, que ele vai para todo esse cabo e passa o som para a caixa de som. Mas se esse cabo aqui é cortado, não tem ligação. Então, o que eu estou falando não vai ser transmitido. E nisso nós podemos dizer o quê? Que está morto. Então, quando a eletricidade é cortada, não tem como ligar a lâmpada, não tem como usar a tomada, nada funciona. Quer dizer que está morto. Da mesma maneira, quando nós perdemos essa comunicação espiritual com o Senhor Deus, quer dizer que estamos mortos espiritualmente. As pessoas deste mundo nascem como pecadores neste mundo porque o espírito já nasce morto. Então as pessoas dizem aqueles mortos-vivos que saem andando de zumbis, e zumbis é horripilante. Uma pessoa que não recebeu a salvação ao ver do Senhor Deus deve ser como o zumbi. Então quer dizer que aquele espírito que estava morto, agora ele foi vivificado com o Senhor. Quer dizer que o Senhor ele nos vivificou, nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, também o Senhor Deus que é rico em misericórdia, Ele nos amou com tão grande amor, que Ele realmente nos vivificou junto com Cristo. Quer dizer que pela graça nós fomos salvos. Pela graça ser salvo. Nós estávamos mortos em nossos pecados e o Espírito ser vivificado. É uma pessoa que recebeu a salvação, é um morto que foi vivificado. Aquele que estava no meio do túmulo como Lázaro, que estava cheirando mal. Mas o que o Senhor Jesus ele fez? Ele disse, Lázaro, vem para fora. E depois de passado realmente mais de 3 dias, realmente Lázaro, que cheirava mal, ele se levantou e saiu, não é mesmo? Então o Senhor ele disse para deixá-lo andar. Então, realmente, através da palavra do Senhor, nós podemos ver que o Senhor ele está para nos libertar. Mostrou através desse acontecimento. Como na palavra de João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aqueles que estavam mortos em espírito, quando ouviram esse evangelho do Senhor, eles foram vivificados. Quando ouve-se essa palavra, o espírito pode ser vivificado. Então todo aquele espírito que estava morto em pecado realmente foi vivificado. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 12, realmente todos estavam mortos em Adão, mas realmente em Cristo Jesus todos são vivificados. Aqueles que estavam mortos em Adão, realmente eles podem ser vivificados em Cristo. Então uma pessoa que ouve o Evangelho e é vivificado, quer dizer que o espírito que estava morto, ele foi vivificado. Então nós que estávamos mortos por conta de um grande caso, de um grande erro, mas realmente essa pessoa ser levantada, você tentar fazer a ressuscitação cardiopulmonar e esperar que essa pessoa possa se levantar. E quando essa pessoa se levanta, se restaura, todas as pessoas ficam felizes, todas as pessoas agradecem, mas depois essa morre de novo, não é? Então, mas um espírito que estava morto por conta de pecados e delitos, se ele morrer, ele vai para a segunda morte, que é o inferno. Então é por isso que tem um momento onde a carne está morta e existe também onde o espírito está morto. Então realmente nós chamamos de segunda morte, onde a carne e o espírito morrem e vai para o inferno. Então o lugar onde uma pessoa ela morre e vai para o inferno eterno, ali realmente é o inferno diante do Senhor Deus. Então nós fomos distinguidos em pessoas vivas. Quer dizer que nós tínhamos o espírito morto, mas foi vivificado no Senhor. Em nossos pecados e delitos. E uma pessoa que recebe a salvação, ele obteve a vida eterna. Se olharmos em João capítulo 5, versículo 24, o Senhor diz, aquele que ouvir a minha voz e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não está abaixo do juízo, porque passou da morte para a vida. Então quando você ouve o evangelho do Senhor Deus, você compreende esse evangelho, quer dizer que você obteve a vida eterna. Então quer dizer que da morte foi passado para a vida. Quer dizer que desse caminho, realmente o Senhor ele está levando para a vida eterna. Quer dizer que estávamos num trem indo para a morte, mas agora trocamos de trem para o trem da vida. Da morte para a vida fomos transportados. Você ter recebido a salvação, quer dizer que você obteve a vida eterna. Uma pessoa que recebe a vida eterna pode viver para sempre no reino dos céus. Então é por isso que você obter a vida eterna não é algo incrível.
Como em João capítulo 10, versículo 28, o Senhor já disse, realmente a vida eterna vos dou, realmente para que jamais pereçam. Então, realmente uma pessoa diz por aí, se você cometer algum erro mesmo sendo salvo, você vai para o inferno. Mas essa pessoa não sabe, não conhece a Bíblia. Tem palavras similares na Bíblia, assim, mas não é esse significado de você ir para o inferno. No momento que você recebe a vida eterna, você jamais perece. A vida eterna você receber quer dizer que você jamais perece. Então, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma pessoa que obteve a vida eterna, se ele perder a vida eterna, como que isso pode ser vida eterna? Se você já está no seguro da vida eterna, vamos pensar, tem um seguro de vida, e esse seguro de vida, ele se tem algum problema e ele pode se perder, pode se quebrar, não é? Mas nós temos o que? O seguro da vida eterna, que é cumprido pelo Senhor, foi selado por Deus, Ele que nos garante, é por isso que nós temos uma garantia completa. Então, o nosso Pai, ele é maior do que todas as coisas, ninguém pode arrebatá-las à mão de Deus. Então, aquelas pessoas que receberam a salvação, que têm a vida eterna, estão nas mãos do Senhor. Realmente estão preparados, estão guardados em segunda, terceira mão, guardados pelo Senhor e Deus. Então, nós podemos ver que pessoas que receberam a salvação vão viver junto do Senhor no reino dos céus. Então, uma pessoa que está viva, realmente é uma pessoa que recebe a salvação, quer dizer que é uma pessoa que pode entrar no reino do Senhor Deus, que pode viver eternamente junto do Senhor Deus. E também nós temos mais uma coisa que nós podemos pensar. Então nós temos nascido de novo. Como em João capítulo 3, versículo 3, realmente se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se assustou com esta palavra. Então disse, eu já estou avançado na minha idade, eu já estou velho. Mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Isso é impossível. Então, mas o que ele pensou? Realmente precisa nascer de novo. Então ele começou a pensar, então eu preciso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Então o Senhor disse, realmente o que é nascer da carne é carne, o que é nascer do Espírito é Espírito. Então realmente não confundais, realmente eu ter feito para que você tenha nascido de novo. Então realmente você nascer de novo, por exemplo, ter nascido da sua mãe, isso é carne. Então essa carne não tem como se tornar Espírito. Então, toda a personalidade, toda a característica boa, ética que você tem, a moral, isso não se torna um espírito. Tudo que é nascido da carne é carne. Então, você nascer mais uma vez, então, quer dizer que você tem uma vida totalmente renovada. Um espírito do Senhor. Quer dizer que um espírito que jamais perece, você nasce novamente. Então, isso nós podemos dizer que é born again. Então, no momento em que nós recebemos a salvação, nós nascemos de novo. Então, se nós olharmos para algumas pessoas, realmente nós perguntamos, você nasceu de novo? Eles dizem, sim, eu já recebi, mas se eu pecar de novo, eu estou preocupado agora com a minha vida. Ah, é? Você recebeu a salvação? Ele fala, sim, eu criei, eu recebi a salvação, já que eu recebi, eu criei. Quem disse isso? O meu pastor me disse isso. Você nasceu de novo? Ele fala, só vou descobrir quando eu morrer. Então, tudo significa a mesma coisa. Receber o perdão dos pecados, receber a salvação é algo fácil das pessoas entenderem. Mas quando se pergunta, você nasceu de novo? Eles acham que é algo muito difícil, complicado. Então, quando eu recebi a salvação também, quando alguém se dizia, eu recebi a salvação, todos já apontavam o dedo e diziam, nossa, que pessoa arrogante, como ele pode dizer que recebeu a salvação? A pessoa só sabe quando ela morrer, não tem como descobrir agora, somente Deus sabe. Como é que pode dizer que ele nasceu de novo, ele recebeu a salvação? Então as pessoas não conseguem entender o que isso significa. Então você ter recebido a salvação, você ter recebido o perdão dos pecados, você ter sido nascido de novo, seu espírito ter sido vivificado, você tem a vida eterna, tudo significa a mesma coisa. Você casou, você foi se deu em noivado, realmente significa a mesma coisa. Então, mas já que as pessoas elas não sabem esse significado, como em 1 Pedro, realmente nós já vimos. Agora nós que estávamos mortos, nós fomos vivificados em Cristo, agora temos uma viva esperança. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele nos deu uma nova vida, uma nova esperança, que é através da água e do Espírito. Realmente ele morreu e ressuscitou. São duas coisas, quer dizer que duas coisas que se cumprem ao mesmo tempo. E nós ao cremos nesta verdade. Então nós agora temos uma viva esperança no Senhor. Então o Senhor ele tem nos vivificado, quer dizer que agora para que nós possamos obter a vida eterna, o reino dos céus, quer dizer que para que nós tenhamos uma herança
realmente imutável, incorruptível. Quer dizer que por essas pessoas que receberam a salvação, o Senhor Deus, Ele preparou o reino do céu, para que não se pereça, não envelheça uma herança eterna. Porque as coisas deste mundo envelhecem, eles se perdem, se corrompem, mas algo que é do Espírito, algo que é eterno, algo que é glorioso, o Senhor, Ele nos purificou. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação agora, ele nasceu de novo. É por isso que se nós olharmos em Tito, capítulo 2, capítulo 3, versículo 5. Então o Senhor, Ele nos salvou. Então, mas não foi pelas nossas próprias obras de justiça que tivemos feito, mas segundo foi a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então quer dizer que ambas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então é por isso que nós dizemos que a lavagem da regeneração, a renovação do Espírito Santo é o mesmo significado de nós temos sido salvos. Então, já que nós fomos nascidos de novo, uma pessoa que recebeu a salvação agora é nascido como filho de Deus. Já que ele é filho de Deus, ele se torna o quê? Um filho de Deus, porque é nascido em espírito em Deus. Então agora, em carne, nós temos nossos pais que nos tiveram neste mundo. Então nosso pai, a nossa mãe, realmente que nos deu a luz neste mundo. Nós somos filhos deles, mas quando nós nascemos de novo, nós nascemos como filhos do Senhor Deus, porque nós temos nascido em espírito. É por isso que em Hebreus, capítulo 12, versículo 9 em diante, nós podemos dizer que nós todos, realmente, mesmo que tenhamos nascido em carne e tenhamos sido julgados por essa carne, realmente nós queremos viver sujeitando aos nossos pais, não é? Porque pode ser que o pai ele nos mate, ele nos castigue por nós estarmos errando diante deles. Então, mas nós tentamos viver o quê? Obedecendo para com esses pais da carne. Então, mas agora nós temos nascido em espírito. Então quer dizer que o nosso pai em espírito, o Senhor Deus, mesmo que ele nos castigue, mesmo que ele nos permita a repreensão, eu preciso tentar obedecer mais a sua palavra, não é mesmo? Então, porque agora nós temos um pai em espírito. Quer dizer que o Senhor Deus ele se tornou nosso pai em espírito. Então vamos procurar João, capítulo 1. Palavra de Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, eu irei ler. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, você realmente receber, realmente essa aceitar, muitas pessoas eles falam, você precisa fazer a oração da aceitação. Porque eles falam, Senhor, agora eu oro para te aceitar, para te receber. Senhor, eu abro o meu coração para recebê-lo. Agora eu creio que o Senhor está dentro de mim, eu creio, amém. Então ele fala, eu aceitei a Jesus. Isso é aceitar a Jesus? Isso é receber a Jesus? É por isso que nós chamamos de salvação de aceitação, salvação de recebimento. É por isso que são muito falsos cristãos, que receberam a salvação falsamente. Então, no seminário bíblico, antigamente, realmente havia algumas pessoas que diziam irmãos da nossa igreja, e estavam conversando com os jovens ali, e ele falou com voz alta e começou a gritar dizendo, nossa, aqui esse jovem ele se tornou nosso irmão, irmã, realmente agora ele se tornou um aceitador de Cristo, ele aceitou a Jesus. Porque explicou um pouco, ele falou, aceite a Jesus, você precisa aceitar a Jesus. Ele falou, não, eu aceito a Jesus, eu resolvi aceitar a Jesus. E aí começou a anunciar, ele aceitou a Jesus. Agora ele se tornou irmão, agora ele aceitou. Depois ele não aparece mais. Então você o que? Uma pessoa que proclama, você que decide quem aceita e não aceita? Aceitar não é assim. Você receber, quer dizer que você compreende a graça do Senhor Deus. Quer dizer que você crê que o Senhor Jesus ele perdoou seus pecados para sempre. E quem faz crer é o Espírito Santo. No momento que você crê, o Espírito Santo entra dentro de você. Então, no momento que você recebe o perdão dos pecados,
você recebe a salvação. Em personalidade você conhece ao Senhor. Em personalidade você aceita em seu coração. Você aceitar, você receber, quer dizer que o Espírito Santo permite a graça para que você possa crer em seu coração. É nesse momento que você recebe ao Senhor. É isso que você crer em seu nome. O que isso significa? É receber a salvação, porque o nome do Senhor Jesus significa o quê? Salvador. Então nós chamamos de Salvador, Salvador é porque é o Senhor Jesus. É por o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se nós olharmos em Mateus capítulo 1, o nome do Senhor Jesus significa salvação. Então quer dizer que o Senhor Jesus, no momento que eu creio em seu nome, eu me torno um salvo. Quer dizer que eu posso receber, eu posso aceitar. Eu recebi o poder de ser chamado, ser feito filho de Deus. Quer dizer que o poder de ser filho de Deus, se olharmos em outras traduções, realmente aparece que nós recebemos a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Então, você ser filho de Deus, você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Aparece em diversas traduções. Você chamar algo de poder, quer dizer que é algo muito especial que está sendo explicado. Quer dizer que é um direito especial. Então, uma pessoa, um privilégio. Quer dizer que se olharmos para um príncipe, ele é diferente das pessoas do mundo. O príncipe, ele recebe todo o serviço como um príncipe. Ele recebe a educação para se tornar um rei também. Então, isso tudo é o que é um privilégio. Quer dizer que esse é o poder, a autoridade de se tornar filho de Deus. Por que ele fala autoridade? O poder. Então, por que realmente você ser filho do Senhor Deus? É o poder, é a habilidade de você se tornar. Isso é algo incrível. Até o filho do presidente, muitas das vezes, ele manifesta uma influência muito grande. E se nós pensarmos em um rei, um monarca antigamente, era realmente totalitário. O poder é total na mão dele. Então, porque o meu pai é o rei. Então, o meu pai é o criador de todas as coisas. O Deus onipotente é o meu pai. Então, quanto poder que nós detemos? Então, realmente, o anjo, vocês precisam saber que ele não pode se tornar filho do Senhor Deus. Em Jó, capítulo 1, então, realmente chamavam os anjos os filhos do Senhor Deus, mas não é esse o significado de dizer literalmente que são filhos do Senhor Deus. Eles são seres criados inicialmente antes dos homens. É por isso que espiritualmente, em relação à criação do Senhor Deus, em prioridade de quem veio primeiro, o Senhor Deus realmente ele diz, realmente se refere à Bíblia, que todas as pessoas o que são filhos de Deus. Todas as coisas são filhos de Deus. E isso quer dizer o quê? Porque tem o Espírito de Deus criado, proveniente de Deus. Então, mas no momento que você recebe a salvação, é o momento que você se torna um verdadeiro filho de Deus. Então, o anjo, quando ele peca uma vez, já era, acabou. Mesmo que ele se arrependa, ou esperem que o Senhor Jesus morra por eles, não tem como. Por quê? Ele é um servo. Quando o servo é expulso uma vez, acabou. Mas o filho, mesmo que ele erre e ele é expulso de casa, ele pode voltar para a casa do pai. Então, realmente, o homem tem sido conforme a imagem do Senhor Deus. Então, quer dizer que realmente esse é um objetivo diferente. Os anjos, eles foram criados para serem anjos, realmente servos, espíritos de servidão. Então, quer dizer que o homem ele foi criado para ser o par do Senhor Jesus, para se tornar o filho do Senhor Deus, para receber o amor do Senhor. Então, realmente, mesmo que você tenha pecado, o Senhor Deus ele permite uma oportunidade, um caminho para que você possa retornar diante do Senhor Deus. Então, é por isso que você ser filho do Senhor Deus é um privilégio. É uma autoridade, é um poder impressionante. Então, esse poder de ser chamado Filho de Deus. Então, quer dizer que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, é o meu Pai. Imagine uma coisa só dessas. Então, nos Estados Unidos, me chamaram para ver a cataratas do Niagara e eu fui ver.
De um lado você pode ver da fronteira do Canadá e do outro lado você pode ver da fronteira dos Estados Unidos. Então, mais uma pessoa disse: antigamente uma pessoa pequena, realmente um asiático, ele veio aqui no Cataratas do Niagara e ele começou a gritar dizendo: o filho do dono do Niagara chegou! E todas as pessoas se assustaram e olharam para ele. Então eles procuraram: quem é o dono do Niagara? E viram um homem asiático bem baixinho. E ele começou a gritar dizendo: o filho do Niagara chegou. Do dono do Niagara chegou. Quem é essa pessoa? Então é uma pessoa doida da cabeça? Não. É o Uchimura Ganjo. Ele era uma pessoa que havia nascido de novo. Ele é filho do dono do Niagara ou não é? Do Cataratas ou não é? Sim, ele é filho do dono do mundo. Ele é filho do Deus Criador de todas as coisas. Ouvindo isso, eu também pensei: será que eu faço a mesma coisa que ele? Então, mas eu não tive coragem para fazer isso. Então, vendo ou não, as pessoas iriam considerar como um doido. Então, como é que iriam saber? Então, o Senhor Jesus disse para todo o povo de Israel, dizendo: eu sou filho de Deus. E eles começaram a insultar a Jesus, dizendo: como pode? Realmente ele está contando mentiras, blasfêmia. Mas o que o Senhor Jesus disse? Realmente, se não conhecer a mim, não conhecerá o Pai que me enviou. Então, porque se me conhecesse, realmente teria conhecido ao meu Pai. Realmente o povo de Israel. Por que eles não conseguiram crer, não sabiam que o Senhor Jesus era filho do Senhor Deus? Porque não conhecem ao Pai. Porque como é que não conhecendo ao Pai pode reconhecer o Filho? Então, vamos procurar. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Vamos procurar. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então o apóstolo João está dizendo, realmente, ele está dizendo: vede. Então, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então, realmente, o próprio Pai. Então, qual o tipo de amor que Ele nos permitiu? Ele permitiu o amor de que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Nós, realmente, pelo amor do Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus, fomos vivificados. Quer dizer que nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então, nós somos assim. Realmente, nós podemos ver, está certo? Nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, é o meu Pai. É por isso que o mundo realmente não nos tendo conhecido, realmente também não conhece a Ele. O mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. Porque como é que irão conhecer ao Filho se não conhecem ao Pai? Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Então, agora no presente momento somos filhos do Senhor Deus. Até os filhos do Senhor Deus, eles se cansam, eles adoecem, tem momentos que se tornam pobres ou são desprezados pelas pessoas do mundo. Então, você ser desprezado pelas pessoas do mundo, realmente o Senhor Jesus foi desprezado pelo povo de Israel, realmente ele foi morto, mas como é que as pessoas de hoje em dia iriam sabê-lo? Realmente não vão conhecem. Então, realmente as coisas futuras ainda não foram manifestadas. Então, mas você ser filho do Senhor Deus é algo exato. Então, nós somos filhos do Senhor Deus, nós podemos ser pobres, podemos ser desprezados e falamos: ai de mim o quê? Olhem só para o apóstolo Paulo. Realmente aquele apóstolo Paulo tão incrível, ele passou fome, ele passou sede, ele foi torturado, ele ficou nu, ele muitas vezes quase morreu, foi apedrejado e jogaram fora o corpo dele achando que estava morto, mas ele foi vivificado e voltou a pregar o Evangelho. Então, da mesma maneira,
Nós, neste mundo onde temos o Senhor Jesus que foi abandonado, nós sofremos um pouco, realmente nós iremos começar a questionar, a desconfiar dessa graça do Senhor Deus? Não. As coisas futuras, vindouras, não foi manifestado ainda. Então, mas realmente no momento que ele se manifestar, nós sabemos que nós nos tornaremos como ele. Então nós iremos ver todas as coisas que ele tem preparado. Então se hoje mesmo o Senhor ele vier, o que é que vai acontecer conosco? Nós iremos nos tornar como o Senhor. Então, um inseto tão sujo, tão esquisito, realmente ele depois se tornar uma borboleta e sair voando. Olhem só isso. Então um corpo tão pequeno, tão sujo, tão baixo, se tornar um corpo glorioso como o do Senhor. Filipenses capítulo 3, nós podemos ver que esse nosso corpo ele se tornou realmente um corpo perfeito como o do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, realmente o Senhor, quando ele se manifestar nos ares, realmente os mortos eles serão vivificados, realmente sem apodrecer, realmente nós também seremos aqui transmutados, nós iremos mudar em um corpo realmente imutável, incorruptível, como o do Senhor. Realmente um formato mais belo do que os anjos. Então com esse próprio corpo aqui eu não posso ir para o céu. Porque se eu for para o céu com esse corpo, então o branco, quando ele for para o céu, ele é branco, e quem é negro realmente indo para o céu, ele continua sendo negro? Realmente o asiático, já que tem a pele amarela, ele vai ficar amarelo lá? Não. Você vai se tornar mais belo do que o próprio anjo. Então você se torna a noiva do Senhor Jesus. Todos os espíritos. É por isso que quão belo deve ser. Então realmente tudo isso é para que nós possamos nos tornar como do Senhor. E assim nós o veremos. E no versículo 3 também. Se olharmos, vamos ler todos juntos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então quem tem essa esperança? Essa esperança de que quando o Senhor ele vier, você vai se tornar como o Senhor. Então você se purifica como o Senhor. Então uma pessoa que tem essa mesma esperança junto do Senhor, quer dizer que ele é uma pessoa que vai se tornar puro todos os dias como o Senhor. Então, se nós olharmos em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. No Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, você ser filho de Deus. O que isso significa? Não é estranho? Parece que não aconteceu nada? Então, imaginem só você ser filho de Deus. Quão impressionante isso deve ser. Então, um anjo não tem como se tornar filho do Senhor Deus. Então, nós não sabemos como os anjos eles nos invejam. Então, o Senhor Jesus não morre na cruz por conta do anjo. Quando o anjo ele se corrompe uma vez, 1 Pedro, nós já podemos ver que todos os anjos que eles cometem pecado contra o Senhor, o inferno eterno está preparado para eles serem lançados no fogo do inferno. Então, não tem anjo, não tem chance para receber a salvação, não tem chance para se tornar um anjo. Não existe isso. Realmente, o Senhor Jesus ele não permite a chance para morrer para eles. O Senhor Jesus não permite a chance para que possam ser vivificados. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação é filho de Deus agora. Nós temos nos tornado em filhos do Senhor Deus. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, logo na frente. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Então, uma criança pequena, quando ela cresce um pouco, o que ele fala?
Ele fala mamãe, papai. Então, algumas pessoas estão olhando para a criança recém-nascida, fica falando mamãe, mamãe, papai, papai. Então ele fala, nossa, ele me chamou de papai, ele me chamou de papai. E começa a gritar. Tá, a mamãe fala, não, ele estava me chamando. E começa a brigar. Porque ele fala, mamãe, papai. Ele chama. Isso é a voz da vida. Mesmo você não ensinando. Então, Abba, Pai, significa isto. Quer dizer que após você ter recebido a salvação, você chama o Senhor de Pai. Então, realmente eles dizem, nossa, ele está me chamando de filho, diz o Senhor Deus. Então, como ele deve se agradar? O Senhor Deus olhando para nós que chamamos o Senhor de Pai. É por isso que ele nos permitiu para que pudéssemos chamá-lo de Abba, Pai. Então, o Senhor Jesus, ele disse para nós orarmos assim, Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Então, nosso Pai. Então, ao mesmo tempo que é o meu Pai, também é o nosso Pai. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, primeiramente, a primeira pessoa que se encontrou com o Senhor Jesus é Maria Madalena e várias outras mulheres que procuraram o túmulo do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse para Maria Madalena, então, meu Pai, vosso Pai. Então, meu Deus, vosso Deus, eu subirei para ele. Então, meu Pai agora é o vosso Pai. Isso é algo incrível. Então, meu Deus, o vosso Deus. Então, agora estamos em uma mesma patamar com o Senhor Deus, nós nos tornamos em filhos ou Senhor Deus igualmente. O Senhor Jesus se tornou o Filho primogênito. Como em João capítulo 8, realmente o Senhor, ele se tornou o irmão mais velho, realmente o primogênito dentre muitos filhos. Quer dizer que o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, ele era um unigênito, mas agora, após morrer na cruz, ele deixou de ser unigênito. Então, realmente, unigênito significa o quê? É um único filho, certo? Então, quer dizer que o Senhor Jesus, que ressuscitou, deixou de ser um filho unigênito, porque muitos irmãos nasceram para ele. Quer dizer que agora é o meu Pai, o vosso Pai. Realmente, diga para os meus irmãos, realmente que eu subirei para o meu Deus, vosso Deus. Então, realmente, nós não temamos de chamá-lo de Senhor. Então, quer dizer que todos nós que fomos purificados dentro do Senhor, fomos purificados do Espírito Santo, nascemos do Pai. Nós podemos ver, realmente, quando uma semente ela cai no solo e morre, ela pode dar muitos frutos. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele é o Filho unigênito, caiu nesse solo e morreu. Ele era o Filho unigênito e fez com que muitos irmãos, muitos filhos pudessem nascer no Senhor. Então quer dizer que realmente muito do trigo que nasce ali agora ele é o quê? Da mesma espécie, é o mesmo trigo. Então porque o Senhor Jesus ele se entregou para que nós todos pudéssemos nascer em espírito. Então como o Senhor Jesus é filho do Senhor Deus, nós também somos filhos do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Jesus, realmente dentre muitos irmãos, ele se tornou o Filho unigênito e algo surpreendente. Então uma pessoa que não recebeu a salvação até esse momento, realmente é uma pessoa que não tem como. Porque ele vai começar a dizer, Senhor, eu agradeço por frequentar a igreja, eu vou chamar Deus de Pai, Senhor Deus Pai. Ele começa a imitar todas as pessoas, mas Deus é Pai sem ele ter recebido essa salvação? Se olhamos em João capítulo 8, realmente os judeus começaram a falar, o Senhor Deus é nosso Pai, mas o Senhor Jesus disse o que? Não, Deus não é o vosso Pai. Eles disseram, não, nós não nascemos realmente da lascívia, nós não somos realmente deste mundo, nós desde antigamente somos descendência do Senhor Deus. Então, mas realmente eles são o que? Eles são nascidos de Satanás, do diabo. É por isso que vós praticais a obra do vosso pai, o diabo. Realmente, olhando para as obras que tem praticado, eu vejo que não sois filhos de Deus, são filhos do diabo. Realmente são homicidas desde o início, não havia verdade dentro deles. Realmente é por isso que sempre quando contam
as incredulidades, as mentiras, realmente estão cometendo o mesmo pecado que o vosso pai, que é o diabo, o mentiroso. Então todas as coisas que o diabo lhe faz, realmente essas obras pecaminosas, vocês estão fazendo o mesmo? Como é que podem chamar Deus de pai? Então você chamar o Senhor Deus de pai e o Senhor Deus ele se torna pai? Não, não tem como. Então uma pessoa que é nascida do Espírito é uma pessoa que se pode chamar o Senhor Deus de pai. Então realmente estamos continuamente procurando, o nosso Senhor, o meu filho, onde ele está? O Senhor Deus ele está aguardando por nós. Mas no momento que nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai, o Criador de todas as coisas, como isso é um ótimo privilégio, isso é um direito extraordinário que nos deu, um poder. Então o anjo ele não pode chamar o Senhor de Pai, ele somente pode chamar de Deus de Senhor. Então realmente é algo que ele inveja de nós, esses anjos estão invejando. Porque o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, realmente agora ele se tornou o meu Pai. Então isso é algo incrível. Vamos trocar Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E o que ele diz depois? Seja santificado, santificado seja o teu nome. Então alguém realmente vir e te perguntar, como é o nome do seu pai? Então nós falamos o que? É fulano de tal, de tal, de tal, de tal, não é? Então falamos o nome, damos todo o sobrenome, e nós falamos com todo o cuidado. Nós não chegamos só falando o nome direto, não é? Sem respeito nenhum. Nós falamos, é um senhor que se chama tal, 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 fulano de tal lugar. Então por que fala-se dessa maneira? Porque o nome do pai é algo que realmente tem que ser complexo, é algo difícil, é algo que tem peso. Então nós temos filhos do Senhor Deus. Realmente como isso é um privilégio, é uma autoridade, um poder impressionante. Nós agora temos o dever de santificarmos o nome do Senhor Deus. Porque se o filho ele comete um erro, vamos pensar, alguém ele comete um pecado muito feio e ele vai parar na prisão, e o que eles falam? Eles falam, aquele cara ali, quem são os pais deles? O pai daquela pessoa é uma pessoa muito famosa, que estava realmente em uma posição de um cargo muito alto, mas por que o filho dele é assim? Nossa, olhando para o filho dá para ver que o pai também deve ser uma piada, e as pessoas falam assim mesmo. Se olharmos em Ezequiel capítulo 36, o povo de Israel por terem pecado contra o Senhor Deus, eles foram aprisionados, levados como escravos para a Babilônia. A terra de Israel foi pisada pelos estrangeiros. Posteriormente, eles crucificaram o Senhor Jesus. E eles foram espalhados por todo o mundo e foram mortos, perseguidos pela espada. E o que os estrangeiros dizem? Por que essa terra se tornou assolada? Por que essa terra está desolada? Ali não era a terra onde Deus, Jeová, deu para o seu povo? Mas onde está esse povo agora? Será que esse Deus está morto? O povo de Israel pereceu por conta do pecado, mas como resultado o nome do Senhor Deus foi sujo. Então, olhando esse formato tão coitado do povo de Israel, as pessoas dizem, olha o formato de vocês, então eu acredito que o Deus de vocês está morto, o Pai de vocês está morto. O povo de Israel, por ter fracassado o nome do Senhor Deus, virou uma zombaria. É por isso que o Senhor Deus não restaura o povo de Israel, porque tem pena deles. Mas sim, através do povo de Israel para mostrar que Deus não está morto. Olhando hoje em dia, a moral está morta em todo mundo. E principalmente a homossexualidade, o casamento homossexual. Sodoma e Gomorra terem sido destruídos porque eles estavam depravados sexualmente. É por isso que eles foram destruídos em fogo e enxofre. Mas hoje em dia está cheio no mundo. E o lugar onde está cheio de
cheio de homossexuais, uma cidade chamada Tel Aviv, que fica ao lado do mar Mediterrâneo em Israel. Nos Estados Unidos é em São Francisco, onde tem o maior número de casais homossexuais. E também, dentre os judeus também, tem muitos que dizem, eu não creio em Deus. Ah, eu sou ateu. Tem muitos judeus que se dizem ateus. Então, o judaísmo acredita no seu Deus, mas não acredita em Jesus até hoje. Eles dizem que Jesus que morreu na cruz não é o Messias. Em 2002, na minha terceira viagem a Israel, foi para pregar o evangelho para os israelenses. Eu juntei 20 pastores israelenses e suas esposas e preguei o evangelho, realmente, perto do mar da Galileia. E eu fui para vários lugares das igrejas onde eles pregavam e preguei a palavra para eles também. Mas dentre os judeus, realmente as pessoas que acreditam no Senhor Jesus, eu achei que eram todas as pessoas que haviam recebido a salvação, mas não eram. Então muitos, eles são pentecostais. Eles não sabem sobre a remissão eterna. Então, porque os judeus, eles perseguem aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Então, mas por que o Senhor fez com que Israel pudesse vencer dos árabes, tomou aquela terra e deu para eles e os protege e cuida deles? O povo que crucificou o Senhor Jesus, eles nem se arrependeram desse pecado. Eles nem obedecem a palavra do Senhor Deus, estão totalmente corrompidos. Mas por que o Senhor está os restaurando? Tendo realmente corrompidos ou não, o Senhor Deus está mostrando que o povo de Israel não tem mudança em relação a ter sido o povo escolhido por Deus. Você nos dá toda a história de Israel, manifesta, testemunha ao Senhor Deus. Porque se você obedece, você recebe a bênção. Se você desobedece, você recebe a maldição. Ou obedecer, você recebe toda essa bênção do Senhor Deus, que o Senhor Deus ele cumpre essa aliança, quer dizer que o Senhor Deus, para manifestar e demonstrar como prova e como testemunha, seja eles fracassados ou não, sejam restaurados, o Senhor está nos mostrando que essa é a verdade. Então, mesmo que o povo de Israel tenha sido totalmente devastado, o Senhor Deus ele está vivo. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, nasceu de novo, o que precisa fazer? Então o Senhor ele disse, para nós orarmos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então agora nós nos tornamos em verdadeiros filhos do Senhor Deus. O povo de Israel é o povo do Senhor Deus, mas não se tornaram filhos do Senhor Deus, porque eles não receberam a salvação. Nós agora somos verdadeiros filhos do Senhor Deus. Nós todos agora fomos salvos dentro do Senhor. Então agora realmente o Senhor ele lhe dirá, realmente, bem meu filho. Então realmente ele dizer, Senhor, seu nome seja santificado. Então o que o Senhor Deus ele vai dizer? Ele vai dizer, quando é que você santificou meu nome? Ele vai nos perguntar. Como é que nós podemos santificar o nome de Deus? Nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós precisamos viver uma vivência diferenciada. Como em Mateus capítulo 5, nós precisamos ser perfeitos. Sedes perfeitos como o vosso Pai, que és perfeito nos céus. Então, como o Senhor Deus é perfeito, como o Senhor Deus é completo, nós também precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser completos. E isso é realmente a obra, a ação, toda a vivência, o coração precisa ser transformado como o do Senhor. Para assim dizer, realmente é o Filho de Deus. Se olhamos em Mateus capítulo 5, versículo 16 também, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Após recebermos a salvação, não pregamos somente por palavras, mas pelas nossas boas obras. As pessoas do mundo olham para nossas boas obras e eles podem dar glórias ao Pai que está nos céus. As pessoas que não receberam a salvação, que não creem, estão nos observando a nossa ação, a nossa vivência. Quando nós vivemos uma vivência discernida diante do Senhor Deus, as pessoas do mundo eles verão e dirão, realmente ele é Filho de Deus. Então, quando eu estava em uma região da Coreia pregando o Evangelho, então havia um senhor antigamente, um dono
de uma empresa que fazia reparos de barcos. E a esposa dele era diácona de uma igreja. E ele perseguia muito a sua esposa, porque de madrugada ele acordava e a esposa que era para estar dormindo do lado dele já tinha levantado e tinha sumido, ido para uma igreja para orar de madrugada. Então ele pegou a Bíblia dela e havia jogado no chão e perseguido a vida dela. Então, mas essa esposa dele, então ela era diácono. Então, após receber a salvação, ela mudou. Então, realmente, ela começou a pregar o evangelho e o marido realmente ele gostou muito. Então, quando alguém criticava sobre o Senhor Jesus, ou pessoas que acreditavam no Senhor Jesus, sabe o que ele dizia? Então, ele dizia, a minha esposa é de verdade. Eu vi ela sendo mudada. Então, ele reparou a casa dele e ele disse para vir, para realmente poder vir e se reunir na casa dele. Então, antes de iniciarmos a igreja naquela região, começou na casa dele. Porque ele viu que sua esposa havia mudado. Mesmo que os outros ditos cristãos sejam falsos, ao ver dele, a minha esposa é de verdade. E ele clamava desse jeito. Depois, continuamente, eu fui e preguei o evangelho para ele. Ele reunia várias pessoas para ouvir o evangelho, para receber a salvação. E esse empresário, ele ia lá jogar cartas com os amigos dele. E quando acabava o culto, ele vinha e me perguntava, quem é que recebeu a salvação hoje? Então, se alguém recebeu a salvação, ele fala, eu sabia que aquela pessoa, fulano de tal, ia receber a salvação. Ele não crê, mas ele tem muito interesse nisso. E eu levei ele realmente no meu carro para ouvir o seminário e ele recebeu a salvação. Então, realmente, eles creem vendo das nossas obras também. Então, porque existem muitos hipócritas, falsos cristãos no mundo. Realmente pelas nossas obras, pelas nossas boas obras, realmente nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus Pai. Então, realmente, para que o nome do Senhor Deus seja exaltado. Então, para que o nome do Senhor Deus seja santificado, o que é que nós precisamos fazer? Então, os filhos do Senhor Deus, eles precisam viver uma obra, uma vivência santa. Então, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, como um filho obediente. Não conformando com as vossas concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, mas como o santo que nos chamou. Então, se o Senhor ele nos chamou, quer dizer que conforme o Senhor Deus que nos salvou, nós, em todas as nossas obras, precisamos ser santos. Em toda maneira de viver. É por isso que, portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que o Senhor Deus ele está dizendo? Sede santos, porque eu sou santo. Você ser santo, você vive uma vida diferenciada. Antes de nós recebermos a salvação, nós vivíamos como as pessoas do mundo sem nenhuma diferença. Então, nós vivíamos seguindo o desejo da nossa carne. Então, mas agora, nós fomos vivificados no Senhor, nós fomos salvos daquele meio. Quer dizer que agora nós somos discernidos deste meio. Então agora como filhos para a obediência. Então, agora como realmente o Senhor que nos salvou, nós precisamos nos tornar obedientes. Então, porque o Senhor está dizendo, realmente sede santos, porque eu sou santo. E se olharmos o versículo 17, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então não é para julgar segundo a obra, mas o Senhor ele está olhando para o nosso coração, não para o nosso formato, mas sim o nosso coração, para ver que aqueles que andam invocando o Pai,
realmente enquanto peregrinos, porque neste mundo é uma peregrinação. Então, logo, nós iremos voltar para a nossa terra natal, que é o reino dos céus. Então, enquanto nós estivermos como peregrinos, é para vivermos com temor, andar em temor. Por quê? Porque nós precisamos temer, porque pode ser que pequemos, pode ser que sujemos o nome do Senhor Deus. Romanos capítulo 2 também já havia nos dito que quando os judeus eles realmente erram, o que o Senhor havia dito? Então, pela vossa causa, o nome do Senhor Deus é blasfemado. Então, nós chamamos Deus de Pai, de Pai, de Pai, mas as pessoas do mundo eles olham para nós e nos questionam: você recebeu a salvação? Eu quero ver se você é filho de Deus realmente. E eles verificam. Então, se a nossa vivência estiver errada, então nós, quer dizer que estamos pecando, quer dizer que nós estamos vivendo de forma errada. E muitas pessoas dizem: como assim você diz que você é filho do Senhor Deus? Você é um hipócrita. Pode crer bem em você sozinho. Eu não vou crer em você. As pessoas vão embora assim. Você ser filho do Senhor Deus, você tem que manifestar a evidência. Onde que mostra na sua vivência que você é filho do Senhor Deus? Você está santificado o nome do Senhor Deus? Então nós falamos: Senhor Deus, seja santificado o seu nome, então o nome dele é santificado? Nós precisamos viver uma vivência transformada, discernida. Então quando nós vemos uma vivência discernida, então o Senhor Deus, Pai, ele pode ser santificado, ele pode receber a glória, porque vem da a vossa boa obra, realmente podem dar glórias ao vosso Pai. Então quer dizer que eles dão glórias ao Pai por conta de nossas boas obras. Porque pode ser que nós, ao errarmos, o nome do Senhor Deus seja blasfemado. Então, se nós olharmos 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6. Versículo 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Realmente ele fala: vós, quer dizer que aqueles que receberam a salvação, aqueles que receberam a salvação precisam ser discernidos das pessoas do mundo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, que nasceu de novo, realmente ele estar com as pessoas deste mundo, falar coisas sujas, coisas corruptíveis deste mundo, e ele vai, se está cansado, vai e bebe uma bebida, e faz coisas vãs deste mundo. Então o que os amigos vão dizer para ele? Você acreditando no Senhor Jesus, acreditando em Deus, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode beber, você pode se encontrar com seus amigos, você pode falar isso, aquilo, você pode falar coisas bonitas, ficar rindo um para com o outro. Então você é uma pessoa realmente incrível, hein? Porque vai para a igreja e finge que acredita, e quando você está com amigos que não creem, realmente vai e consegue se divertir com eles também. É uma pessoa incrível, viu? Mas por dentro eles pensam: nossa, que falso. Pode acreditar você sozinho. Então não adianta você tentar pregar para essa pessoa. Então precisa viver uma vivência discernida. Então no momento que você vive uma vida diferenciada, realmente você se torna o quê? Com uma pessoa de Cristo, não consegue fazer isso nem aquilo, você não consegue beber. Aí você começa a pensar: realmente, mesmo que os outros venham e tragam a bebida e tentem colocar em você, você fala: não vou beber. E as pessoas falam: vem beber. Fala: não, hoje agora eu estou bebendo, tomando remédio do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Eles começam a gritar e brincar com você e dizer: nossa, mas como assim? Você se tornou um homem, um cristão? E começam a zombar. Mas você precisa ter coragem, ousadia. Porque essas pessoas mesmo zombando de você, por dentro eles pensam: nossa, realmente essa pessoa, ele tem alguma coisa de estranho. E querem saber por que você tem uma vivência diferenciada da deles. É por isso que você precisa ter uma vivência já com discernimento. Então não é para ser como um morcego, que não é nem um pássaro, não é nem um rato. O que é aquilo? Então com certeza nós, como filhos do Senhor Deus, nós temos essa verdade que precisamos manifestar para as pessoas do mundo. Porque nós precisamos fazer uma vivência já diferenciada. Então, porque nós agora precisamos aqui sair do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
Então, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque fazendo dessa maneira você vai se tornar filho do Senhor Deus? Não, já que você é filho do Senhor Deus, isso é uma evidência de que você é filho e filha de Deus. Então, é por isso que se nós recebemos ao Senhor, então realmente como o Senhor ele nos recebeu, nós precisamos receber ao Senhor. Então, o Senhor ele não está dizendo que realmente Ele irá nos receber. O que significa essa maneira que realmente irá nos receber? Porque nós precisamos viver como filhos adequados diante do Senhor Deus. Então agora o nosso Deus Pai que está nos céus, todos nós que estamos chamando Deus de Pai, realmente nós temos o rebanho, não somos mais individuais, nós estamos no coletivo, onde nós todos estamos santificando o nome do Senhor Deus. Nós agora não somos pessoas que vivemos para viver a nossa vivência do jeito que queremos. Nós estamos aqui para pregarmos o Evangelho do Senhor Deus, para cumprir a santa vontade do Senhor Deus. E neste meio o Senhor Deus ele pode ser santificado. Vocês sabem disso, não é? Então falando sobre essas coisas já passou muito tempo. Então, mas essa salvação que nós temos recebido, quão precioso ela é. Então, você ser filho do Senhor Deus, como isso é algo impressionante. Nem eu não sei de forma exata, mas quando vai passando o tempo, você descobre. Então, uma tão grande salvação. Então, que o Senhor Jesus, Ele fez por nós. O Senhor Deus, Ele cumpriu esse trabalho tão precioso para com os homens. Quer dizer que assim nós podemos louvar ao Senhor Deus, podemos realmente louvar ao Senhor Deus. Realmente para assim como filhos adequados diante do Senhor Deus, nós podemos louvar o nome do Pai. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós todos estávamos no meio do pecado, agindo em pecado longe do Senhor Deus, mas quando ainda não conhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor Deus nos salvou e permitiu que todo o castigo e a maldição que nós merecemos receber, o Senhor Jesus recebesse por nós, através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus. Realmente o Senhor Deus nos salvou, e sem nenhum valor a ser pago por nós, nós fomos discernidos do Senhor. O Senhor Deus nos permitiu a esperança de nós nos tornarmos filhos do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver como seus filhos adequados. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos ter uma vivência adequada e digna do Senhor, para que nós possamos, com o nome do Senhor, realmente possa ser glorificado, possa ser santificado, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.